Salve Maria! Caríssimos irmãos e irmãs, que bom contar com você nesta rota da fé, rumo à Palavra de Deus, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu te digo, estamos juntos, caminhando nesta rota da fé. Convido você a fazer parte conosco deste caminhar, deste evangelizar. Te convido, se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, acione o sininho para ser notificado de novos momentos de oração, novo momento de partilha da Palavra de Deus. Também te convido a compartilhar em suas redes sociais, com amigos e familiares, pois estarás também conosco, caminhando nesta rota da fé, evangelizando, levando a Palavra de Deus às outras pessoas também. Assim, estaremos obedecendo o que nos disse Jesus. Ide e anunciai a boa nova. Anunciai a Palavra de Deus. Por isso eu te convido, seja firme e caminhe conosco na rota da fé. Hoje estaremos trabalhando o Evangelho do dia 27 de maio de 2026. E este Evangelho, se quiseres acompanhar pela sua Bíblia, ele está em Marcos, no capítulo 10, versículos 32 a 45. Evangelho do dia 27 de maio de 2026. Está em Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 45. E assim estaremos juntos, unidos, falando a palavra de Deus. E Jesus nos disse, onde 2 ou 3 estiveres falando em meu nome, ali eu estarei. Como Jesus está em todos os lugares, está aqui e está aí. Portanto, se estivermos unidos, em sintonia, falando a palavra de Deus, Ele estará conosco. Estará a nos abençoar, estará a esclarecer, a clarear as nossas mentes rumo à sua palavra. Conte com isso. Conte com a presença de Jesus ao seu lado, sempre que estiveres vendo a palavra de Deus. E nesse momento, caríssimos irmãos e irmãs, invocamos a palavra de Deus, traçando em nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias, ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. E ele perguntou: O que quereis que vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres em tua glória.
Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que devo beber, e sereis batizado com o batismo que devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é a luz que deve nos iluminar, que deve iluminar os nossos caminhos. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós temos que colocar em nossa vida aquilo que ouvimos e aprendemos. Nós temos que viver a palavra de Deus. A palavra de Deus deixada por Jesus e nos passada pelos discípulos, ela vem nos mostrar como devemos agir. E a pergunta que nos fazemos diariamente, precisamos dessa pergunta, precisamos responder esta pergunta. Como eu estou agindo diante da palavra de Deus? Qual exemplo de Jesus eu estou seguindo? Na leitura de hoje, nesse Evangelho de Marcos, nós vimos Jesus passa uma mensagem e nós compreendemos a mensagem que Jesus nos passa. Então vamos trabalhar esta mensagem. Vamos procurar vivenciá-la. Iniciamos com a primeira palavra que nos diz aqui. Jesus ia à frente. Que a nossa vida seja assim. Que Jesus vá à frente conosco, nos mostrando o caminho. Que Jesus seja aquele a quem nós seguimos e deveremos sempre seguir. Jesus ia à frente. Porém, em seguida, ele vem nos alertar. Tenhamos isso como alerta. Aqueles que iam atrás estavam com medo. Quando sentimos medo? Quando nós perdemos a nossa segurança. Jesus ia à frente. Ótimo! Que Jesus vá à frente da nossa caminhada. Seja um exemplo a nós seguir. Mas não deixamos que ele se suma na nossa frente. Não ficamos tão para trás ao ponto de ficarmos abandonados. Porque nós deixamos de seguir daí. Daí é que vem o medo. Porque a nossa confiança
está muito longe. Não é que Jesus se afasta de nós, mas nós nos afastamos dele. Por isso o medo. Procuremos sempre Jesus na frente e nós o seguindo, próximo a ele. Não muito atrás, onde muitas vezes não enxergamos nem o que estamos fazendo de bom ou de ruim. Quando Jesus viu esse medo que estava nos discípulos, ao caminhar, a distância que estavam levando, Jesus nos chama. E hoje Ele chama cada um de nós, se aproximem, não se afastem. E Ele passa a falar o que iria acontecer. Jesus chamou os 12 novamente. E hoje Ele chama cada um de nós. E ao dizer aos discípulos o que iria acontecer, hoje nós já sabemos o que aconteceu. Então, caríssimos irmãos e irmãs, não deixamos acontecer de novo. Não deixamos que o mal tome conta. Não deixamos Jesus ser crucificado no nosso irmão flagelado. Não deixamos Jesus ser oprimido, cuspido no nosso irmão abandonado na rua. Não deixamos Jesus ser martirizado nos nossos irmãos enfermos que não encontram saúde pública boa. Não deixamos Jesus passar fome nos nossos irmãos famintos na rua. Não deixamos Jesus passar frio nos nossos irmãos que passam frio nesses invernos frios. Caríssimos irmãos e irmãs, no final desta leitura, nós vamos compreender esta mensagem. Jesus diz da sua recuperação, que Ele será ressuscitado após tanta humilhação, tanto sofrimento e morte. Ele ressuscitará. Jesus, falando isso, ainda assim, não é compreendido. E hoje, será que nós compreendemos a palavra de Deus? Naquele momento que Jesus falou tudo o que iria acontecer, vem Tiago e João e fala para Jesus: queremos que faça o que pedimos, que nos coloquem um à tua direita e outro à tua esquerda. Privilégios, irmãos. Mesmo os discípulos que tinha sido visto o quão humilde Jesus foi, ainda clamam por privilégios, querer lugar de destaque, quererem ser os primeiros, os mais vistos. Como nós estamos agindo? Será que dentro da igreja eu não sou aquele que quer ser visto por todos? Mas eu estou servindo a igreja que eu participo? Será que eu participo da igreja para promover a palavra de Deus, promover a imagem de Jesus? Ou eu tento fazer a minha imagem dentro da igreja? Caríssimos irmãos e irmãs, essa palavra vem nos chamar muito a atenção. Cuidado! Cuidado com os falsos profetas, que se dizem estar pregando a palavra de Deus, mas são aqueles que querem ser os primeiros, serem vistos, serem olhados, serem elevados. Quantos que conhecemos que são assim? Pregam a palavra,
ensinam o caminho, mas não praticam. Quando falam em público para grandes multidões, o que eles querem é aparecer, querem ser seguidos. E onde nós devemos é seguir a Jesus, não aos profetas e aos falsos profetas. E Jesus vem e corrige. Que ele não pode oferecer lugar. Porém, nós voltamos e vimos também os outros que não foram quem pediu. Mas bate neles a inveja. Porque eu não fui o primeiro a pedir. Por que o fulano merece tal lugar? Gente, pecado igual. Um pecado da ambição, de querer ser o primeiro. O outro, o pecado da inveja por aquele querer ser o primeiro. Cuidado, queridos irmãos e irmãs. Obedecemos a palavra de Jesus. Desculpe. Obedecemos a palavra de Jesus quando nos diz: quando quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Os chefes das nações ignoram a própria nação, ignoram o sofrimento do povo. Muitos são assim. E é isso que nós temos que cuidar. Cuidar, porque estamos cuidando dos filhos de Deus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E nós, que nos dizemos filhos de Deus, que não buscamos somente ser servido, mas seguimos os passos de Jesus e passamos a servir os nossos irmãos. Amém. Siga em frente com a palavra do Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por este caminho. Unidos, irmãos e irmãs, elevamos ao Deus a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que pela intercessão de São Francisco de Assis, de todos os santos, desça sobre cada um de nós, sobre nossas famílias e sobre nossas comunidades, a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos dias maravilhosos, guiados pelos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro de fé e de oração nesta rota da fé. Paz e bem.